Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor, pessoal! Graças a Deus estamos reunidos aqui em mais um sábado. O Espaço Jovem já está no ar. No programa de hoje falaremos sobre submissão. O que a Bíblia fala sobre ela? A obediência é uma virtude imprescindível para agradar a Deus? Já fique preparado, porque as suas perguntas serão respondidas. E participando com a gente hoje está o pastor João Marcos Fernandes, pastor no setor 4, na cidade de Vitória de Santo Antão. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, evangelista Samek. Paz do Senhor a todos que estão conosco e também você que está em casa, participando conosco desta programação. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. E acompanhando também o pastor, para acrescentar aqui a nossa conversa, está o jovem Gilvan Júnior, que também é do setor 4, lá de Vitória de Santo Antão. A paz do Senhor, irmão Gilvan. Paz do Senhor, pastor Samek, a irmã Zenate, meu pastor, todos os irmãos que estão aqui, você que está em casa, Deus abençoe. Amém. Amém. E também estão conosco alguns jovens aqui que estarão participando, pastor, da conversa também. Temos o jovem Pedrinho, Lucas, Rebeca, o jovem Samuel, a nossa irmã Giovana e também o nosso irmão Vitor Farias. Amém. E você também, participa do programa acessando os nossos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial, e compartilhando com seus amigos nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Você também pode mandar o seu recado, a sua sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que você já conhece o número, mas eu vou repetir. É o 819-9209-4819. Muito bem. E o tema de hoje é submissão. E já começando aqui a nossa conversa, pastor João Marcos, o que a Bíblia fala acerca da submissão, pastor? O que é a submissão à luz da Bíblia? A Bíblia Sagrada, desde Gênesis, ela já vem falando sobre submissão. Quando Deus cria Adão e Eva e põe no Jardim do Éden, ele põe ali aquele casal e passa para Adão a linha de submissão e obediência à sua palavra. Quando Deus fala ao homem que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, ali Deus já estava dando a impressão ao homem de que ele deveria ser obediente a Deus, aos seus ditames e também sendo submisso às suas ordens. Porque Deus diz, não coma. Então, à luz da Bíblia Sagrada, nós podemos entender que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser submisso a Ele. Por isso que nós temos que ter em mente de que ao longo do tempo que a humanidade tem vivido, muitas pessoas têm entrado por caminhos difíceis porque não querem ser submissos a Deus e nem a sua palavra. Mas a Bíblia Sagrada, ela está repleta de textos que nos comprovam sobre isso. No dicionário português, a definição de submissão é o ato ou efeito de submeter ou de se subordinar, não é? E a Bíblia nos fala em Juízes, no capítulo 14, e o versículo de número 3, que eu poderia ler nesta versão, Juízes 14 e 3, é muito interessante a expressão que nos diz ali, sobre a questão
de submissão de Sansão. Por incrível que pareça, diz: porém seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem de arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus, que não estão submissos a Deus? Sansão, apesar de ser um jovem, podemos dizer crente, não é? Nazireu de Deus, escolhido desde o ventre de sua mãe, mas ele tomou o caminho da insubmissão. Ele era para ser submisso, primeiramente, a Deus. Segundo, obedecer a seus pais. Mas ele já começa fugindo da submissão a Deus e a submissão a seus pais. Porque ele começou a namorar-se de uma moça que não pertencia à sua linhagem, mas à linhagem do povo inimigo de Deus. Embora que Deus, do povo de Deus, digo, embora que Deus levantou Sansão para libertar o seu povo do jugo dos filisteus. Mas Sansão, em vez de se afastar e ser submisso inteiramente a Deus, porque pela lei do nazireado, ele tinha que obedecer em tudo a Deus. Mas a gente começa a ver que a obediência junto com a submissão, Sansão já foi deixando de lado e entrando por caminhos difíceis. E a consequência, pastor, o senhor falou a princípio de Adão e Eva e agora de Sansão. Nós vemos desde Adão e Eva, como também Sansão, que a consequência da desobediência, essa quebra de submissão, foi uma consequência triste, né? Muito triste. Quando vamos meditar sobre as consequências da desobediência, por exemplo, de Adão e Eva, ali a gente encontra a questão disciplinar de Deus na vida do ser humano, a primeira vez, quando Deus expulsa ele do jardim, não é? Expulsa e põe um querubim com uma espada inflamada para que eles não entrassem mais no jardim. Então, porque houve a quebra de obediência. E Deus é um ser puramente soberano e ele requer do homem a obediência. Ao longo do assunto a gente vai entrar em outras partes que possa trazer mais claramente sobre este assunto que é tão importante para você em casa também, essa questão de submissão e obediência. Glória a Deus. E no caso, na consequência de Adão e Eva, alcança toda a humanidade, né, pastor? Toda. Que a Bíblia e Sansão, diz, a gente vê que cada vez mais ele foi perdendo, né, tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, justamente por falta da obediência a Deus, a seus pais. Exatamente. Houve um declínio espiritual na vida de Sansão que afetou o seu chamado, o seu nazireado. Porque ele começa com este casamento com pessoa que não era da sua linhagem e daquilo decorre que ele vai cada dia penetrando mais e mais na desobediência e ferindo a lei do nazireado, que, por exemplo, a Bíblia diz que um nazireu não podia tocar em ossos de mortos, em nada. E quando ele volta do casamento, ele toca no corpo do leão que ele havia matado, encontra um favo de mel. A partir dali ele já começa a declinar. E cada vez mais Sansão foi entrando por um caminho, porque é o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Então, às vezes, há pessoas que acham que, não, eu desobedeci aqui, mas... É algo pequenininho. Isso aqui não tem nada. Não, eu não me submeti às ordens dos meus pais, nem da minha autoridade maior, mas foi coisa pequena. Não, mas Deus em tudo, Ele pede conta às pessoas. Não é? Deus uma pede obediência conta. Parcial, ela é uma desobediência, né? É sim. A gente pode dizer isso. Mesmo parcial, mas é desobediência. Às vezes a criança pequena, você diz, não faça isso. Aí ela olha para você, mas quando você vira os olhos um pouquinho, ela vai e faz. Entendeu? Aí então, quando o ser humano já está numa idade mais adulta, ele tem um raciocínio mais longo, porque ele já tem a mentalidade do que é bom e do que é ruim. É o caso de Adão e Eva e o caso de Sansão. Sansão já tinha maturidade para entender o que era certo
e o que era errado. Aí vai o que Deus diz, que Deus não tem o culpado por inocente. Não é? Então, a submissão e a obediência, o homem deve a Deus e às autoridades que ele constitui sobre ele. Deus. Amém. E o que Deus revelou ao homem como prova de obediência? Como prova para que o homem obedecesse a Deus, regra de obediência. a regra de obediência, nós podemos citar os 10 mandamentos. O decálogo que foi elaborado pelo próprio Deus a princípio, né? Porque no capítulo 32 do Êxodo, a Bíblia fala das tábuas da lei que foi escrita pela mão do próprio Deus e dada a Moisés. Isso. E quando ele chega lá embaixo, encontra o povo desviado, porque Arão havia feito um bezerro de ouro para o povo adorar. E ali a gente vê uma ação de insubmissão de Arão. Por quê? Porque Arão, ele era um ajudante de Moisés. E ele não poderia jamais fazer aquilo. Moisés foi para o monte e deixou o povo na liderança dele. E Moisés, como demorou, o povo diz, nós não sabemos, esse Moisés, o que foi feito desse homem. Faze deuses que vá diante de nós. É muito perigoso quando as pessoas, às vezes, você que está em casa participando conosco, é preciso ter muito cuidado sobre essa questão. Esperar a voz do homem de Deus e se submeter às ordenanças divinas. O povo estava sob a liderança de Moisés. Moisés havia saído, mas Arão estava cuidando do povo. Então, qual era a missão de Arão ali? Era dizer o quê? Não, tenham calma que Moisés vai voltar. Mas ele foi levado. Ele foi levado e ele, além de desobedecer a Deus, ele foi também insubmisso a Moisés. Porque ele leva o povo ao desvio. Veja o perigo da insubmissão. Ele levou o povo ao desvio de tal maneira que a expressão que a Bíblia usa ali, na linguagem atualizada, diz que quando Moisés voltou, encontrou o povo despido. Entendeu? Encontrou o povo despido. Ali, esse despir ali não era simplesmente um despir de vestes normais. Na questão espiritual, o povo estava desviado, ele escutou o alarido. E Josué disse, alarido no arraial. Mas Moisés conheceu, porque o homem de Deus, ele ouve diferente de qualquer pessoa. Entendeu? Ele disse, não é alarido de guerra, tem coisa diferente. E quando ele chega que vê o bezerro, ele não se contém. Moisés, apesar de ser um homem que a Bíblia diz que foi o mais manso da terra, mas ele naquela hora, ele irou-se. Porque eu deixei as coisas em ordem. E por que você colocou na desordem? E o povo termina entrando por um caminho de rebeldia. De rebeldia. De rebelião, né? É. A gente percebe na palavra de Deus que sempre que alguém escolhe o caminho da desobediência, ele termina também no caminho da rebeldia, da rebelião, se levantando contra Deus e também contra aquelas pessoas que Deus constituiu como liderança, não é? É o caso de Saul. Isso. Saul não teve paciência de esperar 7 dias por Samuel. Ele disse que viu Samuel demorando e o povo, o que ele fez? Foi sacrificar. Quem disse que Saul podia sacrificar? Saul era rei. A questão de sacrifício era para o sacerdote. Isso. Então ele vai e sacrifica. Quando ele sai, Samuel chega. Aí vem a prestação de conta. Aí vem a prestação de conta. Por que você fez isso? Não, eu vi o povo se dispersando e tive medo de ficar só. Não existe isso. O homem de Deus demora, mas chega. Interessante, pastor, que nesses momentos sempre alguém procura uma desculpa, né? Sempre. E transfere, né? Não, isso foi é por causa antigo. Do povo. Isso é desde o Éden. Mas Deus não aceita a desculpa, né? Desde o Éden. Quando Deus procurou Adão, Adão, onde estás? Aí ele disse, o que fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste. Aí quando vai para Eva, e Eva? Culpa a serpente. Então o homem, como ser humano, ele tem essa tendência a jogar a culpa sempre nos outros, não é?
quando Deus mandou Saul também matar os amalequitas, ele também desobedece a Deus. Aquilo ali é uma insubmissão. Porque Samuel diz, Deus disse, vai destruir os amalequitas, porque esse povo fez o mal ao meu povo quando saiu do Egito. É para matar tudo e as vacas, as ovelhas, tudo. Ele chega lá, perdoa o rei e perdoa o melhor do gado e o melhor das ovelhas, dizendo que era para o Senhor. Ainda vem com essa desculpa, né? Não, mas eu pensei em fazer isso, em separar isso para Deus. Exatamente. Mas qual quando foi a Samuel ordem? chega aqui, cobra dele, e diz, você fez tudo certinho, ele disse, fiz tudo legal. Aí diz, mas eu estou escutando um balido de ovelhas e um mugido de vaca. Ele disse, é que o povo perdoou o melhor do gado e o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. São aquilo que é chamado na linguagem de jovens, as desculpas esfarrapadas, né? Entendeu? Aquelas desculpas que não tem nexo, né? Então ele vai se desculpa e diz, mas aí Samuel diz, Samuel diz, não é assim. O que foi que Deus disse? Aí é quando, capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, e o versículo 20 em diante, a Bíblia diz, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Glória a Deus. Entendeu? Ali a obediência está acima de tudo. Acima de tudo. Se a gente não obedece a um ser humano, como vamos obedecer a Deus, que a gente não vê? Então, primeiramente, obedecer a Deus. E Samuel estava ali como a autoridade máxima de Deus perante Saul. Porque foi o próprio Samuel quem ungiu Saul como rei. Capítulo 16, a Bíblia diz que Deus já estava cheio de Saul por causa da desobediência, ao ponto que Deus diz ao próprio Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então, quando nós vamos ver a rejeição de Saul, nós vamos observar que ele teve também um declínio espiritual por conta das desobediências. Daquilo que não cabia a ele entrava para fazer. O ofício que era de Samuel, ele tomava vez e ia. Isso é insubmissão. E Deus não aceita. Deus aceita em tudo que o homem seja obediente. Seja obediente aos seus pais, primeiramente a Deus, aos seus pais, à sua autoridade maior que está sobre você, com certeza você será grandemente abençoado. Amém. Glória a Deus. E nós vamos agora também, pastor, participar de um momento musical, aproveitar os jovens que estão aqui, querendo louvar a Deus, e já vamos estar adorando a Deus também. Quero convidar você que está aí em casa agora, nesse momento, para adorar a Deus conosco. Se desprenda um pouco do que você está fazendo. Se você puder parar agora por um instante, pare por um minuto para adorar a Deus conosco. Tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. Cante conosco. Senhor Jesus, aqui estou reconhecendo quem eu sou. Tão fraco, pequeno pecador que não suporto viver sem tua presença. Senhor Jesus, estou clamando, pois preciso mudar. Estou sem forças, não consigo levantar. É que eu preciso do Senhor comigo, preciso do teu abrigo. Vem. Se você souber, cante conosco. Acalma minha alma, acalma minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma, limpa minha alma. Eu hoje decidi que vou fazer tua vontade. Seja
submisso àquilo que Deus te chamou para fazer. Obedeça a voz de Deus e o seu chamado. Senhor Jesus, aqui estou reconhecendo quem eu sou. Tão falho, pequeno pecador que não suporta viver sem tua presença. Senhor Jesus, estou clamando, pois preciso mudar. Estou sem forças, eu não consigo mais lutar. É que eu preciso do Senhor comigo. Preciso do teu abrigo. Vem e acalma minha alma, e acalma minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e limpa minha alma. Eu hoje decidi que vou fazer. Diga acalma, acalma minha alma, aquieta minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e aquieta minha alma. Eu hoje decidi que vou fazer tua vontade, tua vontade. Que vou fazer tua vontade, tua vontade. Que vou fazer tua vontade. Glória a Deus. Que possamos ter um coração obediente. Aleluia. Amém? Pastor, nós ainda temos aí 4 minutos para encerrar esse bloco. E temos ainda uma pergunta aqui. Obedecer apenas por obrigação ou imposição agrada a Deus? Muita gente acha que a submissão bíblica ela é meio que robótica, como se a gente fosse um robô. Mas agrada a Deus obedecer apenas porque está escrito na palavra de Deus? Ou tem a ver também com o meu amor voltado ao Pai Celestial? Essa pergunta eu responderia o seguinte: tudo que fazemos para Deus deve ser voluntariamente. E a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, deve ser voluntária. Deus não força ninguém, não é? Moisés disse em Deuteronômio, disse ao povo: está aqui o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e da maldição. Aí ele diz, a dica de Deus, na minha linguagem, né? A dica de Deus é: escolhe a vida, para que vivas tu e tua semente para sempre. Então, Deus não impõe. Deus, ele quer que o homem lhe obedeça, mas sem imposição. Não é? Jamais. A obediência do homem voluntariamente, um grande exemplo disso é Noé. O período da geração de Noé, capítulo 6 de Gênesis, era um período difícil. O povo não tinha lei, não existia nada escrito, não tinha nada. Deus aparece a Noé e diz a ele: achei graça em você. Eu lhe vi como alguém que pode me agradar e obedecer. Glória a Deus. E faça uma arca para abrigo seu e da sua família, porque eu vou destruir o mundo com água. Ora, o tempo que Deus falou isso seria um absurdo. Um absurdo, porque a Bíblia diz que a terra era regada com o orvalho que caía da noite. Falar em chuva naquela época era negócio de louco, né? Mas a mensagem que Noé traz é a mensagem que Deus tinha dito. Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar. E começa a cortar madeira. E o que eu acho interessante é que Noé conseguiu
imprimir nos filhos a obediência de Deus também. Porque Noé poderia ter entrado sozinho, só com a esposa na arca, se os filhos não tivessem crido no que ele disse. Então, provavelmente, Noé era aquele homem que a Bíblia diz que ele foi um homem temente. E é importante notar de que Noé, ele obedece a Deus sem ordem profética. Ele tem uma visão direta, igual a Abraão teve em Ur dos Caldeus. Não foi um profeta que apareceu. Porque, por exemplo, nos dias de hoje, o senhor está como evangelista num púlpito de uma igreja pregando e Deus dá uma mensagem profética e apontar para alguém e falar é uma coisa. Isso. Mas nos dias de Noé aparecer a voz e dizer: você achou graça diante de mim, eu quero você para salvar esta geração do seu tempo. Precisa ter fé também, né, pastor? Tem, por isso que vai para a galeria dos heróis da fé. Pela fé Noé obedeceu. Ele obedeceu, ele viu que aquilo era uma ordem de Deus. Deus não estava dizendo, você vai ter que fazer. Não, Deus disse, faça. Agora cabia a ele crer e obedecer. Amém. A escolha, né? Fazer a escolha, porque é isso que muitas vezes tem pessoas que se embaraçam na vida espiritual, no dia a dia. Porque às vezes Deus exige da pessoa, eu quero você para isso. Ele diz, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. E Deus diz, mas eu quero você para isso. Deus escolheu Noé do meio de uma geração, a Bíblia diz, corrompida e perversa. Foram os dois fatores que levaram o mundo à destruição nos dias de Noé. Foram a corrupção e a violência. A violência chegou ao ponto que Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem. E vou destruir o mundo e vou destruir com água. E você, Noé, com você eu vou estabelecer o meu conserto. E com a tua descendência. Amém. Então, os 3 filhos dele e a esposa creram também na palavra e, se fosse nos dias de hoje, serviria de muita chacota, Amém. né? É verdade. Esse velho é um louco, né? É verdade. Então nós percebemos, né, pastor, que a nossa obediência está relacionada com o nosso amor Isso. a respeito do nosso Pai Celestial. Porque Amém. ele escolheu obedecer por um ato de fé. De fé. E como recompensa foi salvo juntamente com a sua família. Exatamente, Né? Olha, você que está aí em casa, fica aí que daqui a pouco a gente volta, já vai para um intervalo bem rapidinho, mas ainda tem muita conversa e o tema está bem bom, então a gente volta daqui a pouquinho. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Glória a Deus, o Espaço Jovem está de volta na Rede Brasil TV e através dos canais de YouTube, o Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial. Após a conclusão, a transmissão ficará salva no YouTube IEADPE Oficial e no domingo será postado também no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Então já fique ligado
para compartilhar com seus amigos. Olha, e hoje a gente está conversando sobre submissão e obediência. Você achou interessante o tema ou você quer sugerir outro pra gente? Então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 819-9209-4819 e você pode ver aqui também a sua sugestão. Muito bem, e voltando ao nosso assunto, pastor, vamos assistir a pergunta da jovem Ana Sofia, lá de Alagoas. Vamos conferir? A paz do Senhor Evangelista Samek, irmã Zenata e a todos que fazem parte do Espaço Jovem. Eu me chamo Ana Sofia, sou membro da Assembleia de Deus em Alagoas, a co-irmã de vocês. E no Espaço Jovem de hoje eu gostaria de saber o que fazer quando os pais não são cristãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Ana Sofia e todos os irmãos lá de Alagoas, né, que estão sempre participando da programação. E aí, pastor? Essa pergunta eu acho que muitos jovens e adolescentes entram em conflito com essa questão. É comum muitos, principalmente jovens e adolescentes que não têm pais que são cristãos, fica essa incógnita, né? Mas, biblicamente falando, eles devem obedecer aos pais. Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 1, ele diz: Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Aí surge também uma outra pergunta. Dentro dessa pergunta, que a pergunta que foi feita foi: e quando os pais não são cristãos? Isso. E sendo não cristãos, e o pai quer que o filho, como crente, faça algo que desobedece à palavra de Deus. Aí está. Aí, nesse caso aqui, eles têm que ficar com a palavra e não com os pais. Agora, primeiramente, a pergunta que foi feita pela irmã Ana Sofia, não é? Isso. É obedecer aos pais. É o primeiro mandamento com promessa. E aqui vai uma coisa bem interessante, né? Que esse texto aqui era o texto que meu pai, ele sempre usava quando ia nos corrigir. Quando precisava de, às vezes, lapiar alguém, né? Naquela época, os anos 60, 70, né? Então ele já ia com a palavra, né, ele primeiramente botava a Bíblia aberta e botava o corretivo de lado, né? Entendeu? Aí então lia essa palavra, esse texto, ele gostava muito de ler. Ele disse: olha aqui, meu filho, o filho obediente, ele vive muito. O filho que desobedece, Jeová no instante leva para a glória. Olha aí. Entendeu? Aí, a partir da palavra que ele ia dando, a gente já ia chorando sem apanhar, não é? Entendeu? Oi, como, irmã? Imagina, irmã. É certo que a Bíblia estava de lado, mas o cinturão estava do outro já, irmã. E era interessante que quando ele ia nos corrigir, ele nos conscientizava por que ia nos corrigir. Quer dizer, você sabe por que você vai levar umas 2 lapadas do cinturão? Aí a gente tinha que dizer: porque eu fiz isso e isso. Entendeu? Mas isso nos ajudou, moldou o nosso caráter. Porque é o seguinte, a obediência aos pais, às vezes mesmo os pais que não são cristãos, mas eu conheço pais de adolescentes, de jovens, que não são crentes, mas eles são amigos da igreja, amigos dos líderes dos adolescentes na igreja, porque sabe que os filhos estão sendo bem edificados na palavra. Entendeu? Domingo passado, agora, tivemos lá no setor Vitória, na Matriz, a festividade dos nossos adolescentes lá. Os pais estavam lá, uma alegria tremenda. Aleluia. Terminou o culto, além de tirar fotos com ele, convidei todos os pais que estavam presentes para também tirar uma foto só com eles. E ali a gente vê como eles estão satisfeitos em ver os filhos sendo obedientes, tirando notas boas na faculdade, entendeu? Amém. Sabe que eles estão na igreja, os pais ficam tranquilos. Entendeu? Vem deixar, às vezes, na porta, deixa ele lá na porta da igreja, quando termina o culto, tem uma adolescente em pé: ô, minha irmã, tá faltando
algum transporte para lhe deixar? Não, pastor, o pai não está vindo me buscar. Entendeu? Então, eu acho que há como viver e como conviver com essa situação, quando os pais não são crentes e os filhos são. Entendeu? Eu acho que nesse ponto aí, a obediência e o amor que ele tem pelos pais, isso vale muito. Porque quando a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, e essa promessa é a promessa de longevidade. Isso. De longevidade, a obediência aos pais. O filho desobediente, Salomão diz que é a tristeza de sua mãe. Não é? E é mesmo, o filho, quando a mãe diz faça isso, ou o pai diz faça isso, ele não faz, desobedece, ela fica triste. Fica triste. E é isso mesmo, não, irmão Gilvan? É verdade, pastor. Eu tenho exemplo, o pastor Samek Manzenato, em casa, meus pais não são evangélicos. E assim, no início da minha fé, era muito difícil. Porque meus pais, principalmente meu pai, ele era muito fechado. Hoje ele já é mais aberto, pastor. Ele libera mais a gente para a igreja, ele só diz cuidado no horário, porque a gente mora um pouco distante. Mas a gente normal de pai, né? É verdade, pastor. Mas a gente sempre está ali naquela linha, obedecendo. Isso tem trazido ele mais para perto. Ele participa dos congressos, participa dos eventos lá na igreja. Minha mãe até estava no Tempo Matriz, domingo retrasado. O pastor conheceu. O exemplo arrasta, não é verdade, né? Mais do que palavras. Isso aí que o senhor falou também, né, pastor? A questão do relacionamento. Porque o jovem cristão, o adolescente cristão, ele vai mostrar para os seus pais a pessoa de Cristo através da forma que trata o pai, o respeito, né? É verdade. Glória a Deus. E eu acredito que todos os jovens aqui são obedientes, né? Já teve alguma experiência aí de correção do pai e da mãe? Com certeza, com Várias certeza. experiências. Eu acho assim, qual é o filho e a filha que nunca... Teve uma por correção, exemplo, né? quando a mãe e o pai, a gente pede alguma coisa, aí eles não, aí a gente faz, vai maninha, vai painho. Aí eles ficam dizendo, não, eu acho que todo mundo já passou por algum momento de desobedecer. Tem aquela questão de, não sei, aconteceu com vocês. Por exemplo, a mãe da gente, o pai da gente fala, não faça isso. Quando a gente faz, a gente quebra a cara. Parece que... Já balançaram ali a cabeça. Palavra de mãe e de pai. Parece que você, quando desobedece, aí realmente a consequência acontece. E você lembra logo, né? Você já bem lembra, que rapaz, mamãe disse bem que isso, mãe papai falou. Engraçado que a mãe, principalmente, ela é certeira, né? Muito. Ela diz, se você fizer isso, vai acontecer isso. E Muito. acontece exatamente o que ela diz. Muito. Olha aí. O irmão Samuel sempre foi obediente? Eu passei por uma experiência com o nosso pastor Jefferson. Às vezes a gente esquece, a gente saiu de uma cruzada e ele chamou para ir para uma vigília. Ele disse, eu estou precisando de um músico. Aí eu disse, eu posso ir, pastor. Aí ele pegou e disse, então vamos, é bom que você dirige e a gente vai. Eu disse, tá certo. Ele fez, mas não vai avisar seus pais, não? Eu disse, não, pastor, a gente pode ir, depois eu mando uma mensagem. Não, só por causa dessa sua experiência você vai para casa agora avisar eles. Aprendeu a lição? Aprendi a lição. Muito bem, glória a Deus. Amém. Pastor, e falando dos pais também, né, não poderíamos deixar de falar sobre a importância de obedecer aos nossos líderes, né, eclesiásticos. Eu tive a oportunidade e a bênção de nascer no Evangelho, crescer na igreja. E desde criança, né, a gente tem aquela tia, o tio, aí depois vai para a adolescência, tem o dirigente da União, aí na mocidade também temos os nossos dirigentes, conselheiros. Hoje já temos aí os pastores que estão nos auxiliando. E qual a importância, né, de sermos obedientes aos nossos líderes? Isso é um tema muito importante e essa pergunta também, tendo em vista o tempo que nós estamos vivendo, de desrespeito pelas autoridades constituídas. E isso não está fora da igreja. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, de pessoas que se levantam contra a autoridade da igreja. Então, a fase que vem da pré-adolescência até a juventude é uma fase intermediária, como nós conhecemos, não é? Porque o menino ou a menina nem é criança e nem é adulto, é um adolescente. Mas também existe jovens que eles fogem também dessa regra também na questão
de não obedecer à autoridade. Não obedecer ao dirigente do conjunto, ao dirigente da união, entendeu? Mas a Bíblia, quando trata de liderança na igreja, a Bíblia diz em Hebreus 13 que devemos obedecer aos nossos pastores. Obedecer aos vossos pastores porque velam por vossas almas. Então, eu, por exemplo, eu tive muitos anos ao lado do meu pai, né? Eu já ia perguntar isso, pastor. Quando o pai também é a liderança eclesiástica, aí é a Bíblia do lado, é a parte da liderança eclesiástica e o corretivo é do pai. Papai, olha, papai nos criou da seguinte maneira. Papai nunca deixou a gente com a razão. Ele, como pastor de igreja, mesmo que ele, quando botasse a coisa na balança, no fiel da balança, descobrisse que algum de nós tínhamos razão, mas ele tirava a nossa razão e dava a um membro da igreja. Por quê? Porque nós éramos o filho do pastor. E filho de pastor não tem nome, o senhor é filho de pastor e sabe. O senhor foi adolescente e jovem solteiro, porque jovem o senhor ainda é, não é? E o senhor viveu essa realidade, que filho de pastor não tem nome. É o filho do pastor, é o filho do presbítero, é o filho do evangelista. O jovem Vitor, ele também é vítima disso também, né? Entendeu? Então, a gente tinha, irmã Zenate, uma cobrança maior. Então, como cobrança maior, a gente teria que ter uma exigência maior também dele. Eu lembro muito que meu pai, nos cultos domésticos, ele sempre nos dizia, lembrem-se, vocês são o exemplo para a igreja. Enquanto vocês me obedecerem, fizerem o que eu mando e vossa mãe manda, vocês estão me dando autoridade para usar o púlpito para ensinar os filhos dos outros. Era isso que meu pai passava para mim. E não é diferente hoje. Eu passo para nossas filhas também. Já tenho uma casada, faz 2 anos, a outra está solteira, terminando, está no último período de direito, e o namorado é os livros, né? Entendeu? Mas é aquilo, está em casa, mas é aquilo, a autoridade do pai, da minha filha, olha, entendeu? Você é filha de pastor. E como filha de pastor, a gente não pode passar a mão. Não. É para obedecer, então todo mundo tem que obedecer. Eu conheci um irmão meu que ele precisou de passar por uma correção da igreja por desobediência, que meu pai disse, não faça isso, e ele fez. Aí se ele fez, alguns membros chegou e foram cobrados do pastor. Mas seu filho não estava, ele disse, ele também vai ser corrigido. Entendeu? Então, eu acho que por aí. Agora, nós vivemos com uma geração que está chegando aí, que também a gente pode entrar nesse assunto, se possível, é que muitas vezes, às vezes, há alguma falha lá dentro do lar. Às vezes não há um exemplo de autoridade de pai dentro do lar. Aí isso reflete na escola, na faculdade e na igreja não é diferente. É isso. Entendeu? Às vezes tem meninos que se levantam contra a direção da União de Adolescentes, que os dirigentes não se calar, é capaz de apanhar. Deus ajuda os dirigentes. É verdade. Tem que ter uma paciência. Mas às vezes a falha está vindo às vezes do lar. Isso. Porque às vezes o menino cresceu muito no tamanho, mas a mente é pequenininha e o pai não pode ter medo. Não, filho, você está aqui dentro de casa, você pode ter a barba arrastando no chão, você está sob minha tutela. Você está sob autoridade. Eu acho que é por aí. E eu me lembrei de um caso, pastor, essa importância, né, da obediência, de aprender a ser obediente à liderança eclesiástica. E em casa, o meu pai nunca permitiu que a gente falasse mal de um obreiro, de um professor de escola dominical. Eu lembro que uma vez eu vi um determinado irmão fazendo algo, ele tinha uma posição na igreja, e eu cheguei em casa, isso na adolescência ainda, sem maturidade, e fui inventar de falar alguma coisa. Meu pai me chamou, acho que foram uns 40 minutos de sermão bíblico, ensinando.
que não pode fazer assim, né? Tem que se tratar de outra forma. E a gente foi aprendendo isso, e todos os meus amigos, né, da época de juventude e adolescência que eu vi que entraram por um caminho de desobediência aos seus líderes, faltar com respeito ao professor na escola dominical, todos eles, pastor, eu vi de que entraram por um caminho onde a bênção de Deus não estava. E pagaram um alto preço. E até hoje tem muitos deles que estão pagando um alto preço. Em contrapartida, os que escolheram andar pelo caminho da obediência, hoje estão abençoados. É verdade. A família está abençoada, estão na igreja, os filhos seguem o mesmo exemplo. Então, eu também guardei nessa Eu queria lição. corroborar isso que o senhor disse também, lendo Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 29. Filipenses 2 e 29. Diz assim: dê-lhe uma boa acolhida no Senhor com grande alegria e mostrem-lhe o seu reconhecimento. Isso aqui é a visão de Paulo em relação dos crentes de Filipos às autoridades da igreja. Reconhecer aqueles que trabalham entre vós. Reconhecer a autoridade. Eu costumo dizer que, por exemplo, se o meu pastor presidente enviar um adolescente representando ele, eu como pastor, eu devo reconhecer que aquele adolescente está com a autoridade que o pastor mandou. É dever meu obedecer. E eu não tenho dificuldade com isso, por quê? Porque eu aprendi. Eu sou de uma geração que eu vou completar 58 anos, agora no final do ano, então eu sou de uma geração que os pais falavam até pelo olhar. Quando estava assim, um grupo conversando e o filho queria passar no meio, se ele se aproximasse, o pai fazia assim, ó. O olho já dizia tudo. O olho já dizia, eu te pego depois. Entendeu? Olha. Entendeu? Até hoje ainda, né? Entendeu? Então, mas isso foi que formou essa geração que está aí, que podemos dizer assim, que está sustentando essa igreja. Tem sustentado a igreja dentro da doutrina, dentro do modelo bíblico, porque os que se rebelaram entraram por caminho difícil, porque não olharam para isso. Mas para quem olha pelo lado do reconhecimento e o respeito pela autoridade também. Observe que quando, no capítulo 16, voltando lá do primeiro livro de Samuel, que Samuel chega na casa de Jessé e que ele manda todos os filhos de Jessé passar na frente dele e ele vai querendo virar o chifre de azeite para ungir os outros, e Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que ele pergunta, acabaram-se os mancebos? Jessé diz, não, ainda tem um menor. Ele está no campo, ninguém come enquanto ele não chegar. Veja o reconhecimento que existia com Samuel dentro daquele lar. Que poderia muito bem, não, vamos almoçar, todo mundo comeu, o outro quando vier... Quando ele vier, ele come. Quando ele vier, ele come e Deus vai dizer alguma coisa. Eu disse, não, primeiramente, o rei vai chegar. O servo que vai ser ungido do rei, ele vai chegar. Deus me mandou para esse endereço. E quando Davi entra, Deus diz, é ele. Glória a Deus. Aí unge Davi como rei e vai todo mundo comer depois. É o reconhecimento. A partir dali... Davi, sendo o mais novo, mas tinha autoridade sobre todos os seus irmãos, ao ponto que quando chega no capítulo 17, que ele vai levar comida para o chefe do exército e também para os seus irmãos, que ele pergunta quem é esse incircunciso que está ofendendo aí ao povo de Deus. Um de seus irmãos disse, vai para casa cuidar das ovelhas, tu vieste olhar a guerra. Não, mas ali Davi sabia o que estava fazendo, né? É o reconhecimento da autoridade, até o ponto de que Davi teve a oportunidade até de tirar a vida de Saul. Mas ele cortou um pedaço da orla e pesou no coração.
tirou a bila d'água de perto dele, gritou pelo chefe do exército. Do outro lado, com um pedaço da veste de Saul, mas isso lhe pesou o coração. E ele teve a oportunidade e os seus homens diziam, tira a vida dele, Deus entregou em tua mão. Não, ele é um ungido de Deus. E se a gente olhar ali, me permita que eu estou tomando muito tempo, né? Não. Mas é só para fechar aqui o quadro. A gente vai ver ali que Saul estava num declínio espiritual tão grande que ele estava perturbado. Mentalmente, Saul estava difícil. O alvo de Saul era matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas o que Davi faz? Ele diz, não, ele quer dizer com essas palavras, ele quer dizer, eu sei que o rei está em desobediência, mas ele foi ungido rei. Ainda não chegou o meu tempo de reinar. É isso que acontece com muita gente. Às vezes Deus faz promessa durante o tempo que a pessoa está obediente na igreja e ele não espera o tempo. Espere o tempo, não é? O tempo de Deus, ele pode demorar, mas ele chega. Amém. O senhor não pode ultrapassar os limites de forma nenhuma. Foi Deus que ungiu, respeite o ungido do Senhor. Mesmo Saul tendo desobedecido a Deus lá, quando no sacrifício que ele ofereceu, e Samuel chega 7 dias depois, mas quando ele vai descer, ele diz a Samuel, espera por mim, vamos juntos, por causa do povo. Porque Samuel estava ali como profeta, mas quem era o rei? Era Saul. Pastor, a gente tem mais uma pergunta de Gileane Alves, de Joana Bezerra, da área 38. Então a gente vai ver. Pois não. Pai do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, todos os participantes do Espaço Jovem. Me chamo Giliana e congrego Joana Bezerra, área 38. E sobre o programa de hoje eu tenho uma pergunta. Eu acredito que as lideranças da igreja, elas são constituídas por Deus. Mas a minha dúvida é, e as lideranças seculares, elas são constituídas por Deus? Olha aí. Olha aí. Biblicamente, sim. Tem que obedecer também, pastor, ao professor da escola que às vezes não vai para a igreja. Tem que obedecer ao patrão. Até onde não fira sua fé. Isso. Porque as autoridades são constituídas por Deus. Capítulo 13 de Romanos, não é? A Bíblia diz, obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus e o castigo virá sobre eles. Olha aí. Aí, quando fere a fé, aí Deus não aceita. Deus não aceita. Porque a nossa fé é o que deve estar, na nossa linguagem, acima de qualquer obediência. Porque, por exemplo, se no capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel, a história de Naamã, não é? Naamã, quando é curado da lepra, que Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, então quando ele volta à casa de Eliseu, ele diz uma coisa interessante ali. Ele diz, perdoe, meu Senhor, quando eu for com o meu chefe para adorar, ele vai adorar o Deus dele e eu sou segurança dele. E eu vou me ajoelhar diante dele. Então, para que eu não fira a fé, eu vou levar um pouquinho do barro de Israel para me ajoelhar em cima. Entendeu? Para que eu não fira. Me perdoe, eu vou entrar no templo, mas eu vou estar adorando. Ele quer dizer, ele não vai ferir a minha fé. Eu vou estar como autoridade ali e segurança do rei, do meu senhor, mas não vou ferir. Então, há coisas na escola, nas faculdades, universidades, que às vezes ferem a fé do crente. Então, ele tem que ter muito equilíbrio espiritual, conhecimento bíblico, para fazer entender aquele professor, aquele diretor, aquele supervisor, que vai ferir a sua fé
e ele não venha de forma alguma a pecar, porque ele pode desobedecer e pode pecar. Muito Não bem. é? Glória a Deus. Pastor, a gente vai a um rápido intervalo, amém? Mas voltamos daqui a pouquinho. Então não saia daí, voltamos já já. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E tu és em meu coração, tu és a minha canção, e toda a minha devoção entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tuas sombras eu me escondo, em tuas asas eu descanso. Amém. Glória a Estamos de Deus. volta ao nosso último bloco. Passou tão rapidinho. Olha, acompanhe o Espaço Jovem na Rede Brasil TV e também nos canais de YouTube, Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial. E não deixa de compartilhar também com seus amigos. Muito bem. Envie também a sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. O tema de hoje é submissão. Nós temos a participação do pastor João Marcos Fernandes, da filial do setor 4, cidade de Vitória de Santo Antão, e também do jovem Gilvan Júnior. E voltando à nossa conversa, pastor... Isso, a gente tem mais e perguntas, né? O jovem Gilvan também. Isso. Quais são as consequências, pastor, de uma vida de desobediência? Nós já citamos algumas aqui, mas para relembrar, né? Quais são as consequências de uma vida de desobediência? E que exemplos temos na Bíblia de personagens que entraram por esse caminho e tiveram, né, que viver as consequências da sua desobediência? As consequências da desobediência vai daquilo que a própria palavra de Deus nos diz, que o que o homem semear, isso também ceifará. E eu citaria um exemplo de desobediência. Eu já citei a desobediência de Adão e Eva, mas eu iria agora para o profeta Jonas. Deus mandou Jonas ir para onde? Para Tarsis. Jonas, provavelmente ele começou a imaginar quem eram os moradores de Nínive. Mandou para Nínive, ele foi para Tarsis, pegou o navio para Tarsis, desculpem. Aí então eu creio que ele começa a olhar o histórico de violência dos ninivitas. Aí com isso entrou nele um espírito de desobediência. E aquele tipo de pessoa que eu, às vezes, quando eu falo nesse assunto, eu digo, existem pessoas que dizem, não, tudo está caminhando para dar certo. E desobedecendo, tá entendendo? Porque ele sai de casa com o pensamento, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Quando ele chega no porto, tem um navio para onde? Para Tarsis. Não tinha para Nínive. Aí é aquilo que ele queria dizer, olha aí, eu estou certo. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo, esse é o caminho. Mas a voz de Deus deve falar mais forte do que a voz do coração. Entendeu? Nossa. Então ele compra a passagem, entra no navio, a princípio... Uma viagem... Viagem tranquila. Mas ele estava fugindo da face do Senhor, a Bíblia diz. Aí o que acontece? Deus manda um grande temporal, ao ponto que o navio estava mesmo para aliviar o peso, os marinheiros começaram a jogar tudo que tinha no navio de carga lá fora.
no mal. O prejuízo foi tremendo e Jonas estava lá no porão dormindo, porque o desobediente sempre é assim. As coisas estão acontecendo e ele, não, isso é natural, isso é normal. Faz parte do dia a dia. Entendeu? Não, isso é comum. Aí tem que estar inserido no que diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Então, eu cito Jonas por conta disso. A desobediência de Jonas, existe outros, né? A desobediência de Absalão se levantando contra seu pai e tantos outros. Mas eu citaria Jonas aqui porque Jonas foi um exemplo de desobediência que não deve ser esquecido. Porque Deus, mesmo dentro da desobediência dele, de Jonas, Deus ainda deu uma chance. Porque Deus nunca quer perder o homem. Amém. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E Deus deu uma oportunidade a Jonas. Se for estudar, Jonas, durante os 3 dias que passou no ventre da baleia, ele poderia ter sido consumido pelos sucos gástricos do intestino da baleia. Mas Deus não permitiu. Deus preservou a vida dele ali dentro. Não é? E a baleia foi e soltou Jonas na praia de Nínive. E quando chegou, o que eu acho interessante é que ele fez de tudo para fugir e Deus lhe levou. Foi o primeiro homem a usar um submarino. Da forma mais improvável possível. E ele chega na praia de Nínive e a Bíblia diz que a baleia vomita ele. E ele, quando chega ali, a voz de Deus brada e diz a ele: Jonas, entra na cidade e fala aquilo que eu te disse. Ou seja, Jonas fez de tudo para não ir. E Deus não mudou a mensagem. Diz, a mensagem é a mesma. Diga a eles, 40 dias e a cidade vai ser subvertida. É tanto que, quando a gente vai para o capítulo 3 de Jonas, a gente vai ver ele como se vitimizando, né? Porque Deus teve misericórdia do povo. Veja a situação do desobediente como é. Quando ele começa a chegar nas esquinas da cidade, que a Bíblia diz que Nínive era uma cidade de 3 dias de caminho. Então ele chega, parece que eu estou vendo, como os irmãos da campanha evangelizadora, né? Chega numa esquina e grita, Jesus vem! E o povo não acredita, mas daqui a pouco tem consciência, Jesus vem mesmo. Eu quero ser crente. E Nínive não foi diferente. Jonas chegava numa esquina, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí, noutra esquina, aí a Bíblia diz que a mensagem de Jonas chegou no palácio. E quando chega no palácio, o rei sente o choque e acredita, a mensagem desse homem é verdade. Nós temos feito muitos males aos nossos inimigos e Deus agora está cobrando. Aí ele apregou ao jejum, tanto para as pessoas como para os animais, e a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que iria fazer e não o fez. Aí quando Deus se arrepende e traz o perdão para o povo, Jonas fica com raiva. Não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Que Deus é um Deus perdoador? Mas cabia a ele o quê? Obedecer. Obedecer, não tem para onde. Irmão Giovanni, tem algum personagem na Bíblia que tem chamado sua atenção a respeito, né, do tema, que entrou por um caminho de desobediência e precisou ser tratado depois? Tem sim, pastor. O pastor João Marcos já citou Sansão. Isso. Quando ele conta o segredo de Deus na vida dele, ele é preso e ele vai fazer o serviço lá no cárcere, um serviço de um jumento, que é moer, andar em ciclos. E trazendo isso para o nosso sentido espiritual, é isso que o inimigo faz com os irmãos desobedientes. Só faz andar, cansar em ciclos, mas não progride, não avança, não adianta, prospera, o caminho, né? É verdade. Glória a Deus. Muito bem. E há um versículo, pastor, que eu acho muito forte, mas que lembra também essa questão, quando Israel desobedece a Deus, né? Que desobedeceu em vários momentos. Mas há um versículo que me chamou a atenção, que está em Deuteronômio, capítulo 8,
versículo de número 20, que diz assim: por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. É muito forte. Muito forte. Mas isso foi consequência da desobediência da nação de Israel. Porque o desejo de Deus foi sempre cumprir todas as promessas que fez a Abraão através do seu povo, da geração que ele levantaria, como ele diz lá no capítulo 12 de Gênesis: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amaldiçoei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, Abraão está numa situação que ele crê por crer, que ele sabia que de si mesmo não tinha como, ele tinha 75 anos. Impossível. 25 anos para frente é que Deus vem cumprir a promessa. Porque em todo esse processo, houve aquele arrumadinho, ou um arranjo que ele fez junto com Sara, para possuir a egípcia, nasceu Ismael. Ismael, quando nasceu, Sara achou bonitinho, parece com o meu velho e tal, entendeu? Mas lá na frente, ela vai engravida também, e tem Isaac. E os meninos vão crescendo juntos, e daqui a pouco ela diz: não quero meu filho com o filho dessa escrava. Mas a promessa de Deus, ela não quebra. A promessa, ela jamais envelhece. Deus disse: eu vou cumprir. Agora tem um detalhe: a sua geração tem que me obedecer. Ser obediente. E vemos a consequência da desobediência. As consequências da desobediência, como vemos, a irmã citou a questão dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ali foram consequências desastrosas, grandes. Imagina, numa mesma casa, 4 enterros, no mesmo dia, porque morreu os 2 filhos de Eli. Quando o mensageiro chegou com a notícia que a arca de Deus tinha sido tomada, o velho já teve um choque. Quando disse: teu filho morreu, o velho cai para trás, quebra o pescoço e morre. E a esposa de um deles tem o filho forçadamente, e quando o menino nasce, ela morre, e é chamado o filho do menino, o nome do menino é chamado de Icabor, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Entendeu? Foram consequências desastrosas por causa de desobediência. Eli, ele chegou ao ponto que, nos primeiros tempos, ele ainda conseguia dominar os filhos, mas depois os filhos foram envelhecendo, e ele também ficando velho. Então os meninos foram entrando por um caminho tão difícil que a Bíblia diz que eles se tornaram filhos de Belial. Que coisa terrível. E as consequências, e o que eu acho interessante ali é que Samuel, tão jovem, e Deus conta todo esse segredo a Samuel, quando ele nem entendia o que era ouvir a voz de Deus. Deus chama ele 2 vezes e ele corre para Eli. E a primeira vez Eli acha que: não, meu filho, não te chamei, o que é que esse menino está vendo? Na segunda vez, novamente. Aí na terceira que ele abre os olhos espirituais e diz: Deus quer falar com o moço. Diz: volte, e quando te chamar, diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Glória a Deus. E Deus aparece e fala. Essa atitude mostra também como Samuel, ele era muito, o respeito dele por Eli, né? Exatamente. Porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele já foi direto a Eli. Disse: Senhor, estou aqui. E isso, às vezes, até a gente como jovem, às vezes a mãe e o pai tá em casa, aí chama e vai: pera aí, mãe, pera aí, pai. E a gente fica demorando. E a gente precisa ter mais esse espírito, né? Não sai do a gente tem que canto. ter esse espírito mais, né, como Samuel fez, né? De submissão, de respeito. E é interessante, pastor, que falando sobre Samuel, é um contraste, né? Porque ele não tinha constantemente a presença dos pais, mas estava ali e escolheu obedecer a Deus, obedecendo também a liderança que ele tinha naquele momento, que era Eli, né? E o que ele ganhou
no âmbito espiritual, foi tremendo. O que Deus fez com ele mais na frente. Exatamente. A Bíblia diz que Ana, de ano em ano, ela ia e levava uma roupinha para ele. Veja, só via a mãe de ano em ano e o pai, mas obedecia ao profeta. Glória e a ao Deus. sacerdote ali. Vamos ouvir um louvor, aproveitar, né, que os jovens estão aqui também e vamos estar adorando a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar nessa noite a escolher o caminho da submissão, que apesar de ser um caminho difícil, mas nós temos a garantia de que Deus está conosco. Então, que essa noite você possa se unir a nós e pedir a Deus renovação, que Ele renove o seu ser, para que você ande pelo caminho que Ele trilhou para você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia. Que Amém. nesta noite você possa pedir renovação a Deus. Se você escolheu andar por esse caminho de desobediência, o Senhor está falando com você, está te dando a oportunidade, né, de rever aí o seu caminho para escolher o caminho certo, o caminho correto. Pastor, voltando ao assunto, nós citamos aqui alguns exemplos de personagens que escolheram o caminho da desobediência e também personagens que escolheram o caminho da obediência. Isso. Mas eu tenho certeza que há pessoas que estão assistindo em casa e que estão com uma dúvida aí que merece ser esclarecida, Isso. né? Por acaso, há também personagens na Bíblia que entraram por caminhos de desobediência, mas ao reconhecer que desobedeceram a Deus, se humilharam, pediram perdão e alcançaram a restauração em Deus? Sim. Temos sim. Poderíamos citar o caso de Davi. Sim. Davi, como rei de Israel, cometeu aquele assassinato e também um adultério.
mas quando ele escreve o Salmo 51, nós vamos ver, primeiramente, do lado de Deus, duas coisas que foram usadas. Primeiro, o amor. E segundo, a misericórdia. Glória a Deus. Amém. E em Davi, 3 processos se passaram pela vida de Davi para poder ele alcançar o perdão de Deus. Primeiramente, a confissão. Segundo, o reconhecimento de seu erro. E terceiro, o arrependimento. São fatos que aconteceram sucessivos na vida dele, que levou ele ao perdão de Deus. Que mesmo Davi tendo cometido esses atos, ele foi perdoado pelo Senhor e Davi não deixou de ser tido como um homem segundo o coração de Deus. Amém. Terminou seus dias já velho, embora que o lar de Davi, a gente vê que houve consequências desastrosas por causa também da sua... Porque é aquilo, você planta ou você colhe, não é? Independente de alcançar o perdão, né? Independentemente ou não, porque é o seguinte, Deus perdoa, mas vem as consequências daquele erro cometido. É isso que acontece com a geração de hoje, né? São consequências do erro de Adão e Eva lá no princípio. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a graça e o perdão. E quando nós lemos no Salmo 51, tem uma expressão aqui que eu achei muito interessante, que Davi diz aqui, no verso de número 9, nessa versão da Bíblia Viva, ele diz assim: não fique olhando para os meus pecados, apague todas as minhas faltas. Isso é arrependimento sincero. Né? E reconhece as faltas. Reconhece as faltas. Eu tenho falta e pecado, mas não olhe não. E Deus só olha, só vê nesse lado aqui, a misericórdia de Deus é que faz com que ele não veja os atos cometidos por Davi ou por todos nós. Porque se Jeremias diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Porque imagina a maldade dos homens hoje. E acontecem fatos no dia a dia que a gente diz, meu Deus, como o ser humano chega ao ponto de cometer tais atos. E essa pessoa fica aí como que nada tivesse acontecido. É porque a misericórdia de Deus é algo inexplicável. Não há quem possa explicar a misericórdia de Deus. Mas vai uma palavra para você que está em casa. Não brinque com a misericórdia de Deus. Porque Deus tem também limites. Deus não tem o culpado por inocente. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque Deus dá tempo ao tempo. Mas Ele chega no tempo para prestar conta do tempo. Pastor, tem um texto, né, que fala muito bem isso, que é em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Que diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Qualquer um. Só há um pecado que Deus não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer um outro pecado que o homem cometa, ele é passível do perdão de Deus. Isso não estou lhe incitando a pecar. Não. O importante é não pecar de forma alguma. Agora, tem que reconhecer que há consequências dos pecados. A gente vê isso, biblicamente falando, a gente vê na vida de Cã, né? Filho de Noé, né? As consequências dele ter zombado do pai. Nós vemos as consequências de Ló, ter escolhido ir para uma terra sem a direção de Deus. Não é? Perdeu a esposa e depois aconteceu aquele desastre dentro da família. E outros casos que poderíamos citar aqui, mas o tempo não nos permite. Mas o importante é saber que Deus é misericordioso e a sua misericórdia não tem fim. Há esperança, né, pastor? Há esperança. Para quem desobedeceu, mas reconhece. Errou. Aí tem que haver o que houve com Davi, o reconhecimento, a confissão
e o pedido de perdão. Senhor, perdoa-me, apaga as minhas transgressões. Não olhes para o meu pecado. Nessa expressão aqui, ele diz assim. E há uma outra a expressão que ele usa aqui, ele diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Amém. Que ele viu que os desejos né, que veio para ele não foram limpos nem sinceros, foram maus. Mas ele busca a misericórdia de Deus e alcança. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Tem um texto também, pastor, em 2º livro das Crônicas, né, capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há esperança para quem se arrepende e abandona o caminho do Deus sarou a terra de Nínive. Olha aí. Amém. Glória a Deus. Mas não sarou Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os homens não se arrependeram. Né? Judas Iscariotes. Por que Jesus perdoou Pedro e Judas não? Porque o choro de Judas, o arrependimento de Judas, não foi um arrependimento, foi remorso. Ele sentiu remorso. Pedro não. Pedro, quando Jesus estava sendo julgado, que ele nega por 3 vezes que ele conhecia Jesus e que acompanhava Jesus, Jesus estava sendo julgado e a Bíblia diz que Jesus dá uma olhada para Pedro. Ele baixa a cabeça e vai-se embora. Chorando, né? Chorando amargamente ele chora. Ali é o choro do arrependimento. Eu não podia ter negado o meu mestre. Ele fez tanto por mim. Ele confiou tanto em mim. E se você for estudar o que Pedro, Tiago e João, os momentos que tiveram com Jesus, principalmente Pedro, foram momentos inesquecíveis. Mas a fraqueza humana chega a esse ponto. Mas graças a Deus, que Jesus, quando ressuscita, ele diz: olha, vá para Galiléia e diga a Pedro que eu vou me encontrar com ele lá. Glória a Deus. Capítulo 21 de João é onde ele aparece e pergunta, ele negou Jesus por 3 vezes, e Jesus pergunta a ele se ele ama ele 3 vezes. Tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Amém. E ali é onde Jesus abraça Pedro e dá o perdão, podemos dizer assim, e dá autoridade a Pedro de tal maneira que no capítulo 2 de Atos, quem se levanta? Quando o povo começa a dizer que a congregação está todo mundo bêbado, Pedro levanta-se e vai lá para Joel. Diz: não tem ninguém bêbado, esses homens, é o que foi escrito por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí eu digo, quando às vezes estou pregando sobre isso, eu digo: sem som, sem violão, sem cavaquinho, sem bandolim, sem nada, só no cenáculo. Pedro fez um grande avivamento, quase 3.000 almas se converteram, mas porque Pedro também tinha passado por um arrependimento e Judas não. Judas, infelizmente, tomou o caminho da desobediência e teve consequência desastrosa. Deus nos guarde, né? Pastor Marcos, me permita, pastor Samek, que até o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele cita Pedro como uma das colunas firmes da igreja, não é? Exatamente. Após o arrependimento de Pedro, aquela metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude. Aí Pedro tinha um pecador que negou Jesus, ele se torna uma coluna firme da igreja. Glória a Deus. A esperança. Amém. A esperança para você que está participando do programa e quem sabe enquanto foi ouvindo a conversa, o Espírito Santo foi mostrando de que o caminho que você escolheu não é um caminho que agrada a Deus. Mas você está ouvindo pela palavra de que há esperança. Se você se arrepender de verdade, confessar o seu pecado, você também alcançará a restauração. Amém? Submissão é obediência e respeito. É um assunto de extrema importância na Bíblia. É abrir mão da nossa vontade para abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz
é sempre o melhor para nós. A nossa obediência, ela agrada a Deus. E obedecer a sua palavra nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. E é a maior prova de amor que a gente pode dar ao Senhor. Jesus diz em João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Encontramos na Bíblia 3 atitudes para aqueles que desejam viver uma vida de submissão e obediência a Deus. Primeira atitude, negar a si mesmo. Jesus disse em Lucas capítulo 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E a segunda atitude é ter um coração de servo. A Bíblia fala em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A submissão não é o resultado do medo ou do desejo de vantagem pessoal, mas é, sim, do temor a Cristo. E também encontramos uma terceira atitude, enxergar Cristo no próximo. Amém. Paulo, quando escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa Amém. da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. O amor e o respeito devem caracterizar todo o relacionamento dentro do corpo de Cristo, expressando o nosso compromisso com o próprio Senhor. É isso aí. A obediência é a chave para uma vida bem-sucedida. A Bíblia diz em Josué capítulo 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Então, quem escolhe o caminho da obediência, com certeza será abençoado por Deus. Amém? Amém. Pastor João Marcos, nós queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade de ter o senhor aqui conosco e estamos saindo daqui edificados através dessa conversa. Amém. Amém. Eu que agradeço. Agradeço primeiramente ao meu Deus e também agradeço ao meu querido pastor presidente pela oportunidade e também pela direção do programa, de ter também entrado em contato conosco para estarmos aqui nessa conversa tão agradável. E creio que poderia ter mais, mas é o meu limite. Cheguei no meu limite. Ô, pastor, faça isso não. Eu tenho certeza que todos estamos saindo daqui edificados. Amém. Mas Deus abençoe grandemente os irmãos, como o evangelista Samek, como obreiro ainda bem jovem, a sua esposa também. E essa juventude aqui que está com todo o gás para ainda fazer muito para Jesus. E você que está em casa, Deus lhe abençoe grandemente por ter participado dessa programação. E eu creio que com certeza você está sendo edificado, porque o que foi tratado aqui foi só para o seu bem, que se trata da palavra de Deus. E nós esperamos que você siga todos os exemplos que foram citados de obediência a tudo que foi dito aqui. Uma boa noite a você. Glória a Deus. Queremos agradecer também a presença do jovem Gilvan. Amém? Que Deus continue te abençoando. Que em outras oportunidades também possa estar aqui conosco. Pode deixar sua palavra também de agradecimento. Amém, pastor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, ao nosso pastor João Marcos, toda a direção, a irmã Zenata que está aqui conosco, e a você, meu irmão, que você que está em casa, que possa aplicar essa palavra no seu coração, que a gente possa seguir esse caminho de obediência e de arrependimento e fazer a vontade de Deus, e tenha certeza que o seu caminho será muito próspero e as mãos de Deus estarão estendidas sobre você. Glória a Deus. Agradecemos a toda a equipe de louvor que esteve aqui nos ajudando também. E, pastor, não poderíamos terminar sem uma oração. Amém. Amém. Tenho certeza que quem está em casa, quem está assistindo, está aguardando esse momento. Queríamos pedir ao Senhor para estar orando, tanto por quem está em casa, como também por nós que estamos aqui no programa. Amém. Vamos orar a Deus? Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui nessa programação do Espaço Jovem da nossa igreja. Te louvamos por tudo, Senhor, que foi falado aqui. Te damos graças por esta emissora,
Meu Deus, esse canal 14, que é um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Milhares de pessoas são alcançadas. Te agradeço pela vida dos teus servos, Senhor, o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, também o evangelista Samek, sua esposa e também esta equipe, todos os que estão aqui nos bastidores, Pai Santo e Poderoso, e a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Nos dar uma noite de paz em Tua presença e leva-nos em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queria aproveitar também e mandar uma saudação para a irmã Janete de Xande Cruz. Deus abençoe. Amém. E o Espaço Jovem está chegando ao final. Foi tão rápido, o pastor passou muito rápido, correu o tempo. Mas olha, estaremos juntos novamente, se assim o Senhor nos permitir, no próximo sábado. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Amém.